Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos começar o bate-papo político para encerrar a semana com boas notícias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança nesta sexta-feira, às 19 horas, às 16 horas, em solenidade no Palácio do Planalto, a plataforma Mãos à Obra, com o objetivo de colher informações dos estados e municípios sobre obras que começaram a ser construídas e foram paralisadas, obras com recursos da União. Os gestores municipais e estaduais terão até o dia 10 de abril para enviar à plataforma os dados sobre a situação dessas obras e quais devem ser retomadas com prioridade. O governo federal quer atenção maior para as obras nas áreas da educação, saúde, esporte, cultura e do programa Minha Casa, Minha Vida. Jornalista Beto Almeida, ao longo desta semana falamos sobre essa situação de obras paradas em todos os municípios brasileiros. A estimativa é que pelo menos 4.000 obras estejam paralisadas ou em ritmo desacelerado. A retomada dessas obras a partir do lançamento dessa plataforma Mãos à Obra, que irá permitir aos prefeitos, gestores municipais, encaminharem ao governo federal um diagnóstico completo sobre esses prédios que estão lá como escombros, é importante para, primeiro, preservar o dinheiro do contribuinte, garantir melhores condições para a população que quer mais escolas, mais creches, mais postos de saúde e também uma oportunidade para a geração de empregos e de mão de obra remunerada e oficializada por meio da carteira assinada nos municípios onde essas obras serão retomadas. Uma boa notícia, Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia novamente aos nossos ouvintes. Sem dúvida que é uma boa notícia, porque é o seguinte, o lançamento desse aplicativo com essas informações atualizadas que os municípios e também os estados vão prestar ao governo federal, Luzenor, eles vão dar a base para uma das frentes do lançamento do novo programa de aceleração do crescimento desse governo Lula, que é o PAC. Por que isso? Porque na realidade são informações essenciais sobre esses empreendimentos que estão parados para que o governo possa ter uma noção de qual é a carteira, vamos dizer assim, de obras que ele vai ter para priorizar e principalmente quais são os recursos que o governo vai ter que mobilizar no orçamento da União. E como é que ele faz isso? Tendo informações mais seguras, concretas. O governo até tem um número das obras paradas, que superam as 4.000 obras paradas, chega a quase 5.000. Mas o detalhe aí é o seguinte, dessas obras, quais são aquelas que mesmo lentamente ainda continuam em andamento? Elas têm que ser priorizadas, mesmo as que já estão paradas. Tem condições de dar retomada nessas obras? Ou simplesmente essas obras já estão num nível tão avançado, Luzenor, de decomposição, desgaste da estrutura, que não vale mais a pena fazer um investimento? Então, são essas informações que as prefeituras, que os estados vão contribuir para que o governo tenha como calcular a prioridade do que vai ser investimento. Uma delas a gente já sabe, é aqui, por exemplo, o Anel Viário. É uma obra que continua a passo de tartaruga, mas ela ainda não está completamente paralisada. Lembrar que o governador Elmano de Freitas esteve nesta semana em Brasília com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e recebeu a boa notícia que o governo federal irá transferir para o governo do estado um volume de recursos da ordem de 84 milhões de reais para a retomada dessas obras do anel viário da região metropolitana de Fortaleza. Nessa solenidade em Brasília hoje, Beto Almeida, tem também uma boa notícia com repercussão na vida de milhões de brasileiros, milhões de pequenos brasileiros que dependem de uma alimentação de qualidade na rede pública de ensino. O presidente Lula, ao lado do cearense ministro da Educação, Camilo Santana, anuncia o reajuste dos valores da merenda escolar. Exatamente, Luiz. 6 anos sem qualquer reajuste nos valores de repasse do PNAD, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. E aí o que acontece agora? Hoje tem essa expectativa do lançamento e do anúncio, porque o que faltava exatamente era qual é o percentual do reajuste que vai ser aplicado sobre esse repasse de verbas para a merenda escolar. O governo já decidiu.
39%. E vai aproveitar exatamente esta mesma solenidade das obras para anunciar esse reajuste de repasse de verbas, que vai ser de março a dezembro, que é exatamente o período do calendário escolar. E aí vem toda uma expectativa, porque a gente sabe muito bem, Luciano, que, por exemplo, uma das prioridades anunciadas pelo ministro da Educação, Camilo Santana, é trabalhar as escolas em tempo integral. Escola em tempo integral pressupõe que o aluno vai precisar de pelo menos 4 refeições ali durante o tempo que ele estiver na escola. Mas para além disso, mesmo isso precisa ser realmente reajustado, porque hoje os valores que se pagam são ínfimos. Lembrando que no ano passado se tentou, inclusive, melhorar já o repasse da merenda escolar, mas o presidente Bolsonaro, então o presidente Bolsonaro, acabou vetando esse reajuste, porque disse que não havia previsão orçamentária. Diante disso, a gente já vai aí para 6 anos sem reajuste. E olha, se você olhar assim, olhando pelo menos os números, eu estava dando uma olhada nos dados que o PNAE divulgou, Luciano, não é grande coisa não, você fica assim se perguntando se isso dá mesmo. Na média, hoje, é o que? 36 centavos por aluno na merenda escolar. E com esse reajuste, mesmo de 39%, cada estudante vai ficar na média aí com 50 centavos. Você diz, poxa, mas isso dá? Dá. É melhor do que você não fazer o reajuste. É claro que tem casos em que a prefeitura, às vezes, dependendo do tamanho do seu número de estudantes, da sua rede, acaba tendo que complementar esse valor. Há essa complementação por parte de estados e municípios, mas é importante, Beto Almeida, esse avanço que está sendo dado na área da merenda escolar. O ministro da Educação, Camilo Santana, logo nos primeiros dias após assumir o cargo, em entrevistas coletivas, falou sobre a necessidade da atualização desses valores. Vamos avançar com essas medidas, porque, a exemplo do que eu disse nesta semana aqui no Jornal Alerta Geral, qualidade do ensino passa pela segurança no transporte escolar e especialmente pela merenda escolar, porque muitos estudantes saem de casa na esperança de receber no intervalo das aulas dentro da escola uma merenda de qualidade. E aí, Luciano, é o seguinte, você falou merenda escolar, transporte escolar. Na realidade é o seguinte, se a educação é realmente prioridade, são tantas etapas necessárias para a gente reverter isso no ensino de qualidade, que não se resume apenas, claro, mesmo sendo importante, a questão do transporte e a questão da merenda escolar. Se resolve também pela própria infraestrutura física das escolas, pela atualização, inclusive, tecnológica dessas escolas, porque não dá mais para você imaginar uma rede estudantil hoje, uma rede de escolas públicas, por exemplo, sem acesso a uma boa internet. Você precisa ter professores motivados, você precisa ter professores capacitados. Então, esse é o resultado de uma somatória que a gente vê logo mais adiante. Não é uma coisa que você já vê de imediato. É coisa pelo menos de uma década para a gente sentir as melhorias, como o Ceará já vem experimentando. E nessa agenda você lembra também da luta dos professores para a implantação do piso salarial. Nós já estamos chegando à metade do mês de março e em todo o Brasil ainda há discussão e resistência de alguns municípios sobre a implantação do piso nacional da categoria do magistério. Aqui mesmo no Ceará nós tivemos relatos da Associação dos Servidores... Da FETANCE, né, que é a Federação dos Trabalhadores nos municípios do Ceará, que houve resistência de alguns gestores para implantar o piso salarial. E nesse momento os professores ainda lutam e nessa agenda para o poder público se sensibilizar nesse aspecto da remuneração, que é item fundamental e indispensável para o professor estar motivada para o dia a dia do cotidiano da sala de aula. E aí, Luciano, ainda tem um detalhe, os professores, mesmo com o avanço de muitos municípios, eu estava procurando aqui exatamente olhar no site da FETANCE, para ver se eles têm um balanço mais atualizado de qual é o total de municípios que já concluiu a negociação, que já acatou aquele reajuste de 14,95%, mas eles não estão aqui com esse dado ainda totalmente atualizado. Mas é fato ainda que tem uma negociação em andamento com o governo do estado, com o governador Elmano Freitas, para que haja também o acerto
em torno desses valores para serem aplicados para os professores da rede pública estadual. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto Almeida, vamos falar sobre um projeto de lei aprovado pelo Senado que vai estimular as concessionárias ou obrigar as concessionárias de distribuição de água a trabalhar firme para evitar o desperdício. E também, Beto Almeida, dentro do bate-papo político, muita articulação ainda para decidir quem será o coordenador da bancada cearense. Tem reunião próxima terça. E você vai saber também as movimentações que estão acontecendo por lideranças políticas e partidárias de olho nas eleições de 2024. O presidente regional do MDB, senador, deputado federal Eunício Oliveira, fez um convite para o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, se filiar ao MDB e concorrer às eleições de 2024. E vamos conversar também sobre a paralisação dos profissionais de enfermagem hoje aqui no estado do Ceará. Eles completam uma mobilização que é, na realidade, em todo o Brasil pelo piso da categoria, Luziano. Daqui a pouco tem muito mais para você.